Glória a Deus, amém, Jesus. Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém? Ontem nós concluímos o estudo do livro de Efésios, fizemos aí a nossa conclusão. Hoje estamos iniciando uma nova etapa, vamos ver as bem-aventuranças de Jesus, que está no livro de Mateus, o capítulo 5, do versículo 1 ao 12, são as bem-aventuranças de Jesus, tá certo? Amém? Então vamos ver esse texto a partir de hoje, que é 25 de junho de 2024, terça-feira. Vamos aqui à palavra de Deus, vamos aqui meditar nas bem-aventuranças de Jesus. O nosso texto é capítulo 5 de Mateus, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos e ele passou a ensiná-los. Amém? Então, o capítulo 5 de Mateus começa com essa palavra de Cristo, tá certo? Eu quero só dar aqui algumas informações rápidas, antes de falarmos das bem-aventuranças, é que o contexto de Mateus, onde ele está escreve esse evangelho de Jesus, é um contexto onde o Império Romano está dominando e o povo judeu está sendo dominado, né? E os judeus esperavam ali o Messias, o Salvador, o rei que viria em nome do Senhor, e esperava esse rei com espada, com tudo aí, com arma para dominar e destruir Roma e matar todo mundo e assumir. Então, esse é o contexto onde Mateus escreve esse livro, tá certo? E aí vem um rei falando de amor, paz e amor, né? Montado num jumento. Que rei é esse, Jesus? Então, os judeus certamente se confundiram. Esse não é o rei que a gente espera, não, tá certo? Por isso que rejeitaram Jesus. Porque o Velho Testamento também fala de um rei que seria poderoso, mas também fala de um que viria para morrer na cruz, que é no capítulo 53 de Isaías. Eles não entenderam. E aí é nesse contexto que Mateus está escrevendo o seu evangelho, tá certo? Esse é o contexto onde foi escrito. O propósito de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é testificar que Jesus era o Messias do Velho Testamento, tá certo? Do Antigo Testamento, e que a missão de Jesus ela consistia em trazer o reino, esse reino é um reino espiritual, para homens e mulheres aqui na Terra, para os seres humanos, tá certo? E depois esse reino vem de verdade, né, para ser instalado, mas ele seria inicialmente instalado um reino espiritual. E isso ficou difícil para nossos irmãos judeus compreenderem naquele contexto. Portanto, isso aí é o contexto onde é escrito, e o propósito do livro era revelar o Messias, tá certo? O Salvador, na qual tinha que passar pela cruz, e eles não entenderam. Vamos ao texto, aprender um pouco o contexto a partir de agora. Versículo 1 de Mateus, capítulo 5, diz assim: Vendo Jesus as multidões, olha, eu quero aqui chamar só a atenção para um detalhe, aplicando a palavra assim, buscando compreender, é que Jesus, ele vê as multidões, ele vê os necessitados, ele vê quem precisa. Isso me chama a atenção. Quero aplicar dessa forma, tá certo? Só para a gente meditar, pensar, porque o texto diz que vendo Jesus as multidões, então Jesus enxerga, ele vê os necessitados. Amém? Estou aplicando dessa forma. É diferente aí dos nossos governantes corruptos, né? Que eles não veem os governantes, não vê o necessitado, eles só vê o necessitado no sentido de se aproveitar do necessitado. Jesus vê os necessitados para ajudar. Os nossos governantes vê o necessitado para usá-los como massa de manobra, tá certo? E o texto vai dizer que subiu ao monte e como se assentasse. Eu vou só destacar um detalhe aqui para a nossa reflexão. Eu vou usar esse sentido de subir ao monte como um lugar de conforto, um lugar de segurança, um lugar onde poderia estar ali com segurança, com liberdade para falar o que ele tinha de falar. Amém? Porque diz que quando ele subiu com a multidão, como se assentasse, é um lugar de tranquilidade. Eu quero pensar assim, um lugar onde você pode estar com uma certa tranquilidade. Estou aplicando dessa forma, tá certo?
E diz que aproximaram-se os seus discípulos, tá certo? Então, eu vou entender e pensar isso mesmo, que tem coisa que Jesus fala para os seus discípulos. Fala ainda hoje através da palavra, ou o Espírito Santo, se quiser revelar algo não é novo não, que para Deus nada é novo, tá certo? Já está patenteado diante dele. Mas assim, então tem coisas que Jesus fala para os discípulos, certo? Assim, para que eles possam compreender a respeito do reino. Por isso que é importante tornar-se discípulo de Jesus, você vai compreender o reino de Deus já agora. Então o texto diz isso, aproximaram-se os seus discípulos, estou dizendo, pensando dessa forma, que tem coisa que Jesus vai falar para quem está interessado. Não está interessado, Jesus não vai perder tempo não, tá certo? Oh, glória a Deus. E o versículo 2, amados, vai dizer assim: e ele passou a ensiná-los dizendo, e aí começa as bem-aventuranças, que vai do versículo 3 ao versículo 11, e o 12 dá ali um fechamento, tá certo? Então é isso que Jesus passa a ensinar os discípulos. Ele estava em Cafarnaum, estava com os discípulos ali mais próximos, e estavam cercados de multidões que estavam interessadas em ouvir a palavra de Jesus. É nesse contexto também que Jesus está. E aí Jesus vai proferir aí o seu sermão, que é chamado como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, tá certo? Que está incluído aí nos capítulos 5, 6, 7 de Mateus, tá certo? Então, o Sermão das Bênçãos, Sermão da Montanha, Sermão do Monte, tá certo? Assim, e ele foi pronunciado lá no monte, onde hoje é conhecido como Monte das Bem-aventuranças, lá em Jerusalém, tá certo? Hoje é conhecido como Monte da Bem-aventurança. E assim, eu quero aqui afirmar uma coisa para você que possa estar me acompanhando e possa interessar. Olha, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, se ele fosse colocado em prática por todos os seres humanos, nós teríamos já esse reino bem estampado no mundo inteiro, tá certo? Porque o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é um resumo da obra de Jesus. Depois ele vai falar, muitas vezes vai repetir sobre esse sermão ao longo da sua caminhada, ao longo dos evangelhos, principalmente de Lucas, tá certo? Vai tratar disso de uma forma muito graciosa, tá bom? Amém? Então aqui estou dando uma introdução às bem-aventuranças. O versículo 1 e 2, Jesus chega nesse momento que ele reúne os seus discípulos, a multidão que está lá lhe seguindo vai acompanhar. O contexto é esse, onde o Império Romano está dominando e tal. E também o propósito do livro é revelar que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Rei mesmo dos judeus. Esse é o objetivo de Mateus, tranquilo? Estou dando aqui essas informações preliminares, iniciais. Amanhã nós vamos estar dando continuidade aí falar das bem-aventuranças diretamente. Vamos falar amanhã da primeira bem-aventurança. Esteja aí nos acompanhando. Queremos lhe abençoar com a palavra de Deus em nome de Jesus. Mas hoje fica essa observação. Já Jesus viu o necessitado, tá certo? Ainda hoje. Continua vendo. E ele é justo, ele é bom. E se você se aproximar dele, você vai aprender coisas graciosas com Jesus. Como é que eu me aproximo dele? Crendo nele. A carta de Efésios, nós falamos aqui muito sobre isso. Amém? Tenha um bom dia. Deus te abençoe. É aqui uma introdução às bem-aventuranças. Amanhã estaremos expondo, falando da importância das bem-aventuranças para cada um de nós. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. O Senhor te guarde em nome de Jesus. Amém.